Olá, buscadores, saudações. Hoje daremos continuidade ao romance ocultista Zanoni, ambientado na Idade Média e que traz nas suas entrelinhas o conhecimento místico, filosófico, e na época, como era chamado ocultista, ainda tem essa terminologia hoje em dia, né? E que nós já começamos com a introdução da obra, que foi espetacular, e hoje nós veremos o livro primeiro, intitulado O Músico, e começa da seguinte forma. Na segunda metade do século XVIII, vivia e florescia em Nápoles um honrado artista, cujo nome era Gaetano Pisani. Era um músico de grande gênio, gênio no sentido de sabedoria, mas não reputação popular. E aqui vem uma série de descrições sobre o Gaetano Pisani. Eu vou seguir adiante, porque é descrição, então é mais quem está lendo o romance mesmo, né? E aqui diz mais à frente que ele tinha se casado e era pai de uma filha. Vamos adiantar um pouco mais. A filha chamava-se Viola. Então o leitor diz o seguinte, o autor: como deverei fazer, ó Viola, para descrever-te? Com certeza a música foi, de algum modo, responsável pelo advento desta jovem desconhecida. Ele aqui começa a mencionar a música. Pois tanto em sua forma como em seu caráter, pode-se descobrir uma semelhança familiar com essa singular e misteriosa vida do som, que, noite após noite, andava nos ares, imitando os divertimentos dos espíritos dos elementos nos mares estrelados. Então, aqui a referência deste parágrafo, vou até repetir um pedacinho, é a misteriosa vida do som. O som, como ele se refere, é o som em geral. A voz, né? O som de instrumentos, que não necessariamente a música. Porque, por exemplo, instrumentos são utilizados em rituais que não fazem necessariamente a música, mas que despertam o interior e colocam a mente, e dependendo da situação mais profundamente, já uma redundância, né? Em situação de êxtase, ou em situação mais vibrátil. Nós vamos ver o som, principalmente os sons de atabaques e dos instrumentos de percussão, em rituais africanos. Eles são muito presentes. Já nos rituais mais religiosos do Ocidente, nós vemos mais os instrumentos
principalmente os de sons bem agudos, como violinos, etc. Haja vista a Ave Maria, né? E outro, o canto gregoriano, né? Embora o canto gregoriano seja mais um canto em conjunto, né? Um canto de coro, né? Mas nós vemos o som muito presente na religiosidade, na interiorização, de todas as formas do som, né? Até mesmo no falar, né? As pregações, som, as palavras, né? E por aí vai. E ele diz, o autor, o seguinte, que noite após noite, a Viola, né? A filha do Pisani, noite após noite, andava nos ares, imitando os divertimentos dos espíritos, dos elementos nos mares estrelados. Nos mares estrelados. Tá bastante poética aqui esse finalzinho, né? Ela diz, ele está dizendo que a viola utilizava o som, a música, né? Como ela se refere, que ela foi desenvolvendo a música em si e tornou-se uma música excelente, de muita sensibilidade, e que ela ficava à noite, né? Tocando seus instrumentos e cantando para divertimento dos espíritos dos elementos nos mares estrelados. Nos mares estrelados. À noite. Ele está se referindo aos mares estrelados, às estrelas em geral, né, as constelações e tal. E os espíritos dos elementos seriam, não me lembro se eu já me referi aqui, aos elementais, né? É porque a gente fala, tem tanto vídeo, tanta coisa, que a gente acaba não sabe onde falou o quê. Mas são os elementais, né? Da terra, água, fogo e ar, que são considerados nos estudos de alta magia, né? Os gnomos, os silfos, a salamandra, etc. Tá bom? Então, este finalzinho está fazendo uma incursão ao interior da Viola. Viola, esse personagem filha do Pisani. Como ela era, como ela sentia a música, né? Em sua religiosidade, em sua interiorização. E era à noite que ela fazia isso. Vamos continuar. Mais à frente ela diz o seguinte, que a viola foi criada por uma aia, uma ama, né? Chamada Dona Gianetta. E ele escreve, Dona Gianetta, a aia, era uma italiana e napolitana completa. A sua juventude era toda amor, e a sua idade madura era toda superstição. Vê que já aparece aqui a noção de superstição, já na Idade Média que eles viam isso, né? Então ela era uma pessoa amorosa na sua idade, na sua tenra idade, e quando se tornou adulta era muito supersticiosa. Todos nós sabemos o que é supersticioso, né? Bom, era uma mulher loquaz, indiscreta, uma pauradora. Era uma pessoa que falava muito, né? Conversava muito, etc. Umas vezes, a aia, né? A Dona Gianetta,
falava à menina de cavalheiros e príncipes, contando histórias, né, de criança, príncipe encantado, etc. Prosternados a seus pés, quer dizer, que iriam se quedar pela viola. Outras vezes, vê como é que a aia lidava com ela, né? Outras vezes, lhe gelava o sangue nas veias, aterrorizando-a com histórias e lendas, talvez tão velhas como as fábulas gregas ou etruscas, de demônios e vampiros, das danças ao redor da grande fogueira de Benevento e da benzedura contra o mal olhado. Hoje em dia também, eu acho que nem se usa mais isso não. Mas nós tínhamos, eu me lembro assim, há muito tempo, cantigas para ninar crianças que eram aterradoras. Boi, 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 da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta, ou esse menino, né? Criança que não entende, fica uma coisa aterrorizante, né? Todas essas coisas, o autor está chamando a atenção. Todas estas coisas concorreram silenciosamente, quer dizer, foi sendo gravado na mente da Viola, para gravar supersticiosas ideias na imansão de Viola, que nem a idade, nem a reflexão puderam dissipar. São os traumas de infância, né, que os adultos, às vezes, sem perceber, aliás, às vezes não, normalmente, né, garoto, cuidado aí, você vai cair, você vai morrer e tal, vão ficando no inconsciente da criança e quando eles se tornam adultos, fica difícil, né? E vão parar em profissionais da área de saúde dedicados a esse segmento. Bom, e tudo isso fez com que se afeiçoasse com uma espécie de mistura de temor e alegria à música de seu pai. Quer dizer, a Viola tinha o pai, que era músico, um gênio, como foi falado, o Pisani, mas tinha a aia, a dona Gianetta, que era um terror para ela. E tudo isso foi sendo feito com que ela desenvolvesse em seu interior, né, superstições, assim como ideias ou talvez até comportamentos religiosos também. Então a música foi mexendo com a Viola ao longo de sua vida, pela influência do pai, da música maravilhosa dele, e, em contrapartida, a aia fazendo ora, contando histórias de príncipes e ora histórias aterradoras. Indo mais à frente, ainda ele fala da Viola. Afigurava-se-lhe que, tendo vivido até então em terra estrangeira, via-se, enfim, transportada a uma região onde encontrava as formas e ouvia a linguagem do seu país natal, a Viola. Belo e verdadeiro entusiasmo, elevado
pela promessa do gênio. Da viola ainda, ele está falando da viola. Menino ou homem, nunca serás poeta se não sentiste o ideal, o romance, se não viste a ilha de Calipso diante dos teus olhos, quando pela primeira vez, levantando-se o mágico véu, se a te apresentar o mundo da poesia sobreposto ao mundo da prosa. Ele aqui está colocando a poesia em um patamar interior de sentimento, de elevação do nosso interior, do eu interior, a um plano vibratório, musical, superior, plano da prosa. Podemos aqui declamar alguns versos e tal, mas que a poesia vai muito mais fundo do que a prosa em si. Muito bacana isso, é uma visão assim fantástica da música, né? Ele diz assim, olha que interessante. E agora, quer dizer, depois da viola ter passado a infância daquele jeito, e se tornado adulta, e uma musicista de gênio, etc, etc, ele diz, e agora começou a iniciação para a jovem. Essa palavra iniciação tem, assim, não só a sua etimologia, né, de iniciar mesmo em alguma coisa, né, mas em alguns aspectos ela mostra a iniciação como um processo, o início de um processo profundo do ser. Uma iniciação esotérica, por exemplo, iniciação mística, né? Então, ele está dizendo aqui da viola, que ia estudar, ia ler, estudar, descrever com um gesto, com um olhar, as paixões que depois devia expressar no palco. Lições perigosas, na verdade, para algumas pessoas. Aqui eu vou dar até uma paradinha nessa frase, que é o entendimento da música em si. Ele está falando aqui que a viola ia começar, né, um estudo profundo, etc, etc, que depois ia se refletir no palco, etc, etc, que para algumas pessoas esses estudos e essa prática dessa música são perigosas. Por que ele diz que são perigosas? Dependendo do tipo de música. Hoje em dia, por exemplo, é um problema terrível. Eu vejo certos ritmos, certas músicas que são incentivos à droga, à criminalidade, a sexo, etc. Né? E o ritmo ainda ajuda. Não vamos mencionar nenhum, que é para não parecer que estamos discriminando, apenas estamos analisando os efeitos da música e também da letra ou da poesia nela contida. Então, um hino religioso nos eleva espiritualmente. Uma música
que esteja tocando normalmente, fazendo sucesso aí nas rádios, etc., pode às vezes nos levar a um estado de excitação, diferentemente de um hino religioso. E outras coisas mais, levaríamos aqui dias analisando a música. Bom, para algumas pessoas, mas não para o puro entusiasmo, quer dizer, é uma coisa sublime da viola, né? Que nasce da arte. Então, a arte traz isso, todas as formas de arte. O puro entusiasmo que ele diz é uma coisa sem estar maculada, sem estar contaminada. Todas as artes, né? Pintura, escultura, a música e outras artes mais. Bom, da arte para a mente que a concebe, exatamente. A arte não é mais que o aparelho que se reflete o que se põe sobre sua superfície enquanto está sem mácula. É aquilo que nós falamos agora, né? Da profundidade do espírito. Viola compreendeu compreendeu a natureza e a verdade intuitivamente. Ninguém ensinou isso a ela. Ninguém ensinou essa beleza, essa profundidade, esse alcance da música em si, em nosso interior. Ninguém ensinou. Isso foi tudo intuitivo. Isso foi mostrado a ela de uma forma interior. Bom, as suas audições, quando ela se apresentava, né, estavam impregnadas de um poder de que ela não era consciente. Isso acontece normalmente. O artista, quando ele se apresenta, né, músico, ele não está analisando quem está ouvindo, ele não tem a menor ideia. A não ser que ele tenha objetivos próprios com a sua música, né, de incentivar qualquer coisa. Caso contrário, ele canta a sua música e não tem ideia como está sendo o alcance dela entre as pessoas, porque cada um tem o seu interior de uma forma, né? Bom, a sua voz, aí já é ela cantando, né? Comovia, olha só o que nós falamos agora. Que é o caso, por exemplo, de alguns cantores que temos aí, né? Que cantam as músicas fantásticas e são intérpretes também, aí comovem, e vemos na plateia pessoas chorando, etc. A sua voz comovia os ouvintes até as lágrimas, ou inspirava-lhes uma generosa ira. É o que eu acabei de falar. Que acabamos de falar. Mas estas emoções eram produzidas pela simpatia que manifesta sempre o gênio, até em seus anos de infantil inocência, por tudo que sente, aspira ou sofre. Então, aqui vem mostrando, né, o que é um gênio, não só na música, mas em qualquer arte, em qualquer atividade, né? Enquanto ele não está contaminado, etc.
né? Tudo que vem do seu interior. Mas à frente diz o seguinte: aqueles que são demasiado sensíveis aos efeitos da música se veem incessantemente acossados nas suas lidas mais ordinárias por melodias e tons que os atormentam e inquietam. Aqui tem uma coisa muito profunda. Ele diz o seguinte, que todos que têm esse dom da música, que tem a música aflorada em seu interior, em sua vida diária, eles estão sempre inquietos com melodias e tons que os atormentam e inquietam. Porque ele começa a viver, a vivenciar minuto a minuto a música. Então ele começa a ver de tudo. E aí, aquilo que falamos agora há pouco, quando um gênio da música, uma boa música, né? Ele vê sons, ele vê músicas que não têm a mínima qualidade, eles se inquietam com isso, ficam indignados. O que estão fazendo com a música? E assim vai. A música, diz o autor, sendo uma vez admitida à alma, é o que ele fala. A música, quando ela vai, quando a alma, quando o espírito, quando o nosso interior absorve a música em si, converte-se em uma espécie de espírito e nunca morre. É aquilo, né? Que sempre que nós encontramos algo maravilhoso, aquilo vai conosco até os últimos dias e permanece. Então nós temos hoje aí as músicas clássicas, né? Da Idade Média. Nós temos até hinos, né? Religiosos na época do Egito, dos maias, enfim, permanece e vai continuar pelos tempos. Ela percorre perturbadoramente os recantos e as galerias da memória. É o que nós falamos agora, né? Que se vai permanecendo, vai na memória do povo, na memória das pessoas, vão sendo passados de uma para outra. E é ouvida frequentemente tão viva e distinta como quando fendeu os ares pela primeira vez. Então, o que ele diz, a música é imorredora. Depois que se fez, ficou pronta, se for ouvida daqui a 200 anos, será aquela mesma música, a não ser que alguém modifique. Mas quem quiser ouvir como é da primeira vez, é a mesma coisa. E se for escrito, então, as notas estão lá nas pautas, né? Bom, então, aí diz o seguinte: de quando em quando, pois, estes fantasmas de sons
vagavam pela imaginação de Viola. Como nós falamos anteriormente, quando foi admitido pela alma, então a imaginação começa a mente, né, começa a fazer associações, aí são criadas músicas, etc, etc. As notas em si se associam e vão sendo criadas melodias maravilhosas. Fazia aparecer um sorriso entre os seus lábios. Quem já teve essa experiência é maravilhoso mesmo, né? A gente ouve assim uma coisa, aquilo dá uma sensação de alegria, de felicidade, principalmente quando estamos sós, que é inexplicável. Aquilo invade o nosso interior. E não raras vezes nós nos surpreendemos com um sorriso. Com um sorriso que demonstra o que está em nosso interior, aquele nosso bem-estar, aquela felicidade. Né? E às vezes é uma música. Bom, de quando em quando, pois, estes fantasmas de sonhos vagavam pela imaginação de Viola, faziam aparecer um sorriso em seus lábios, se eram alegres, anunciavam o seu semblante, se eram tristes. Que também, né? Aquilo, a gente tem uma coisa em nossas vidas, né? Uma separação, qualquer coisa, então ouvimos uma música chamada Dor de Cotovelo, né? Que aí o parceiro ou a parceira foi embora e aquilo nos causa muito sofrimento, né? Então ela abandonava de repente a sua infantil alegria e sentava-se num canto, muda e meditativa. Então a Viola estava sujeita a isso, embora com o seu gênio artístico, né? Ela também tinha os seus momentos de tristeza, etc. Com razão, pois em sentido alegórico, podia-se chamar a esta formosa criatura de forma tão aérea, de beleza tão harmoniosa, de pensamentos e costumes tão pouco comuns, mais justamente filha da música do que do músico. Coisa interessante, né? Que ele está dizendo que ela dá mais valor como sentimento à música em si do que ao próprio pai, né? Que do músico. Um ser do qual se podia imaginar que lhe estava reservado algum destino. Bom, ele está falando aqui do Pisani, né? E mais à frente, o capítulo termina da seguinte forma. Por isso não parecia estranho que Viola, mesmo, já em sua meninice, e muito mais, quando começava a florescer na doce serenidade da juventude virginal, cresce ser a sua vida destinada a participar, fosse em bem ou mal, do romance, cheio de sonhos, que formava a atmosfera de sua existência. Né? Frequentemente penetrava nos bosquezinhos que cercavam a gruta de Polísipo, a grande obra dos antigos cimerianos, e sentada ao lado da tumba de Virgílio, entregava-se a essas visões. Aqui ele já
menciona que a viola, ele está mencionando a viola, mas na verdade são pessoas, né? Seres comuns. Entregava-se a visões, né? Ou seja, ela ficava em sua introspecção, né? Fazendo visualizações de tudo na vida. E essas sutis divagações que nenhuma poesia pode tornar palpáveis e definidas. É como falou anteriormente, né? O patamar da música e o patamar da poesia. O patamar da música está muito mais aproximado ao divino, né? Porque o poeta que excede a todos que tem cantado é o coração da juventude sonhadora. Muitas vezes também, sentado ali ao umbral, aqui aparece uma palavra que é muito utilizada no esoterismo, é um umbral. Umbral é aquele local onde a pessoa está antes da iluminação, antes de um desenvolvimento maior espiritual. Ele está no umbral. Ainda não se desligou das coisas materiais, da vida em si. Sobre o qual, muitas vezes também, sentado ali ao umbral, sobre o qual pendiam as folhas de parreira, e olhando o azulado e sereno mar, passava a jovem as horas do meio-dia outonal ou os crepúsculos de verão, construindo seus castelos no ar. Né? Vê que ele está falando aqui no umbral, né? Ela estava olhando o azulado e sereno mar. Ou seja, ela estava sentada olhando o mar. E aqui ele vê o mar, ele fala umbral e se refere ao mar. O mar como sendo uma coisa que nós olhamos infinito, né? Se nós chegarmos no oceano, nós não conseguimos enxergar o seu fim. É uma coisa infinita. E o umbral é como ela está ali sentada, aguardando. Ela ainda não deu um mergulho, ainda não entrou no mar. E aí está ali imersa em suas reflexões. Aí ele diz: quem é que não faz a mesma coisa? Não só na juventude, como também no meio de débeis esperanças da idade madura. Essas reflexões, essas alegorias, essas fantasias. Ele está perguntando, quem é que não faz isso? Todos nós. Não só na nossa juventude, como na idade madura. Até bem pouco tempo, né? Que eu considero 100 anos bem pouco tempo. Na história do homem, até bem pouco tempo se considerava a idade madura uma pessoa velha. 50 anos, essa pessoa é madura. Hoje estamos aí, já tem milhares de pessoas com 100 anos e mais. E ele pergunta, quem é que nunca teve isso? Uns de uma forma, outros de outra, mas todos temos, né? Uma das prerrogativas do homem, desde o rei até o campônio, é sonhar.
está falando que isso é uma prerrogativa do homem mesmo, é característico do homem sonhar. E aqui não é sonhar, como muitos podem até pensar, sonhar, eu vou ter um avião. Não, é sonhar mesmo. E não é sonhar de sonhar dormindo, é sonhar acordado, né? De ter uma vida melhor, de ter paz, de ter tranquilidade, de ter felicidade. Isso é um grande sonho de todo ser humano. Mas esses sonhos eram em Viola mais habituais, mais distintos e mais solene do que a maior parte de nós desfruta. Aqui termina o primeiro capítulo e ele está dizendo que na Viola, que é a personagem, esses sonhos eram mais habituais, quer dizer, ela era mais sensível, né? Eu não estou entendendo aqui como ela sendo uma pessoa que vivia alheia, sonhadora. Não, ele vem até descrevendo que ela se dedicava à música, né? Se apresentava nos palcos, etc. Então, ela não era assim uma pessoa sonhadora, alienada, não. Mas esses sonhos todos eram muito mais corriqueiros, muito mais sensíveis a ela do que a maioria de nós, como ele se refere. E depois nós iremos no próximo vídeo para o capítulo 2, né, desse primeiro livro, né, intitulado O Músico, essa obra maravilhosa, intitulada Zanoni, Romance Ocultista. Tem muito ensinamento aqui. É uma obra que, por isso que eu fiz questão de trazer aqui, para nós irmos aos poucos. Porque se nós formos lendo, como ele diz também no início, né, muitos vão pegar isso aqui e ler como um romance. Vão pegar e ler, passar página por página. Outros vão se deter como nós estamos fazendo aqui. Em uma palavra, em uma frase, em um parágrafo. Vamos interpretar, ler aos poucos. Ok? Está sendo um grande prazer rever essa maravilhosa obra. Espero que alguns também estejam aproveitando. Muito obrigado. Até o capítulo 2 do primeiro livro, O Músico. Um grande e fraternal abraço estoico. Não se esqueça, no nosso canal temos muita coisa lá. Já temos, né? Shorts, podcasts, etc. Tá bom? Um grande e fraternal abraço estoico e até a próxima.